Paz seja convosco, alunos do FATENFV. Hoje nós estaremos lecionando a segunda aula da disciplina Hermenêutica Bíblica. Uma boa aula a todos. Página de número 25. A interpretação judaica veterotestamentária. O método literal continuou presente nas concentrações teológicas do Antigo Testamento. Os escritos sagrados possuíam relevância extrema diante dos escribas que procuravam impor total reverência interpretativa aos textos. Daí marca a importância mediante aos textos escritos sagrados. Eles entendiam que os textos eram a palavra de Deus plenamente inspirada e, por isto, indigna de qualquer alteração possível. No entanto, com o decorrer do tempo, inclinaram-se um método alegórico extremista. Em sua obra, Virkler traz ampla informação ao tecer tal comentário. Os escribas que vieram a seguir tiveram grande cuidado em copiar as escrituras, crendo que cada letra do texto era a palavra de Deus inspirada. Esta profunda reverência pelo texto escriturístico tinha suas vantagens e desvantagens. Uma grande vantagem estava em que os textos foram cuidadosamente preservados através dos séculos. Página 26. Uma grande desvantagem foi que os rabinos logo começaram a interpretar a escritura por outros métodos, e não os meios pelos quais a comunicação é normalmente interpretada. Os rabinos pressupunham que, sendo Deus o autor da escritura, os intérpretes poderiam inspirar numerosos significados em determinado texto, a cada detalhe incidental do texto que possuía significado. Comentário do Virkler, página 36. Estão essas referências aí através desse grande comentarista. Esses elementos primários serviram como fundamento para uma posterior ascensão da interpretação alegórica que desencadeou uma série de doutrinas controversas que perdurou até o ministério de Jesus Cristo. 3. A interpretação da época de Jesus Cristo. Como era? O ministério terreno de Jesus se estabeleceu no Antigo Oriente, cercado por grupos religiosos, que eram vários. Eles tinham suas origens nos argumentos filosóficos através da filosofia, os políticos, que usavam por sua vez a política, os religiosos através da religião, e os sociais através de seus líderes, que foram grandes movimentos sociais na época de Cristo, e perduram até os dias atuais. Sendo que todas as vertentes enunciadas estavam ultimamente ligadas às interpretações das Escrituras Sagradas, página 27. Tal situação era decorrente das interpretações distintas da mensagem originária dos textos bíblicos. Encontramos os principais grupos de Jesus, tais como fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, samaritanos, essênios e os escribas. Cada grupo com seu conceito teológico, e por que não dizer conceitos teológicos, originários da interpretação pessoal e de cunho alegórico espiritual. A maioria desses grupos, muitos deles foram perseguidores ferrenhos de Cristo Jesus. A interpretação literal predominante nos centros teológicos veterotestamentários sucumbiu, foi aniquilada diante de métodos diversos que foram implantados na época. Esses métodos são citados por Virkler, abre aspas. No tempo de Cristo, a exegese judaica podia classificar-se em 4 tipos principais: a literal, a midrástica, a pesher e a alegórica, fecha aspas. A interpretação literal era dominante, e seus métodos eram utilizados como forma de não se perder o sentido original dos textos sagrados. White trata a questão, abre aspas, embora o Sinédrio, os ouvintes de Jesus, muitas vezes recorressem ao Antigo Testamento, jamais deram indício de adotar uma interpretação alegórica, mesmo José jamais recorre a ela. Fecha aspas. O método de interpretação midrástica significa investigar ou estudar. Tem sua elaboração atribuída ao grande rabino Hillel, página 28. Ele foi o fundador da escola Beit Hillel, aplaudido pela sua conduta. Ele era pacífico, humilde, bondoso, características de professores, que em contrapartida muitos deles são arrogantes, soberbos, presunçosos, contendeiros. Como também possui influência nos ensinos das escrituras aos chamados Tanaim ou Taná. O significado disso é aquele que estuda, transmitindo os ensinamentos do mestre. Temos certificado que 7 igrejas foram implantadas pelo mestre em tela citado. Primeiro,
A inferência do sentido mais barato. O que é isso? Havendo duas premissas, maior e menor, aquilo que é verdade sobre a premissa menor aplica-se à maior. Vamos ao exemplo clássico. Assim, tendo em vista que o sábado era mais importante do que os outros dias festivais, uma restrição posta em um dia festa era aplicada ao sábado. Segundo a analogia, quando ocorrer uma análise em textos ambíguos, o que é um texto ambíguo? É o texto de sentido amplo. Buscava-se uma inferência da analogia de expressões ou sentenças semelhantes usadas em outra passagem. O exemplo de Levítico 16, 29. Na quarta oração encontramos a seguinte sentença. Qual era? Afligireis vossa alma e nenhuma obra fareis. O termo afligireis está obscuro pelo fato do contexto, página 29. De não indicar o ato a ser efetuado ao buscarmos alguma referência, encontramos Isaías 58:3. Esta referência completa a sentença obscura do texto anterior, sendo que o jejum é o ato que corresponde ao afligir da alma. Terceiro, aplicação por analogia, partindo do particular para o universal. Como era isso? Um princípio geral era construído sobre a base do ensinamento contido em um versículo, ou seja, constituía uma aplicação universal através de uma premissa particular. Exemplo, no caso do homicídio culposo, implícito, referência em Deuteronômio 19, versículos 4 e 5, podem ser aplicados em qualquer tipo de morte acidental entre dois homens que estiverem trabalhando em lugar público. Sendo assim, diante dos 613 mandamentos, é isso mesmo. Quem pensa que só eram 10 mandamentos, isso ia muito mais além. Sendo assim, diante dos 613 mandamentos, existe a possibilidade de generalizações diversas. Os 10 mandamentos eram a base, era o fundamento de tudo. Quarto, aplicação por analogia com duas sentenças. É semelhante à regra anterior, porém é fortalecida por meio de duas referências ou dois versículos para o princípio geral, ou, virando a página na página 30, ou seja, duas coisas tratando do mesmo assunto, criando uma regra geral. Exemplo, Êxodo 21, dos versículos 26 e 27, determinam que se um escravo tivesse seu olho ou dente destruído, deveria ser libertado. Por analogia, esta regra deve ser aplicada a qualquer outra parte do corpo do servo. Então, mediante esse princípio bíblico, que era tão somente indicado a um escravo, e ele automaticamente sendo livre, não poderia ser propriamente o olho ou o dente. Essa maneira aí de se aplicar de maneira analógica, esse versículo aí poderia ser aplicado mediante a pessoa que é apresentada aqui como escravo em qualquer parte do seu corpo, não apenas no olho ou no dente. É uma forma abrangente. Quinto, ou a quinta, a inferência de um princípio geral ao caso específico. Essa regra pode ser usada tanto do geral para o particular, como do particular para o geral. O exemplo, Êxodo 22, 9, que diz assim: no entanto, o uso do termo generalizado, abre aspas, toda coisa, fecha aspas, indica que os elementos utilizados, boi, jumento, gado miúdo e veste, são apenas exemplos, e portanto a lei se aplica a qualquer coisa inanimada ou animada. Sexto, explicação de outra passagem. Esta regra se assemelha, ela parece a primeira regra. Ela busca explicar uma passagem apelando para outra referência. Qual que é o exemplo disso? Alguém questionou: um cordeiro pode ser imolado se o 14º dia de Nissan for sábado? É uma pergunta. Sendo que a lei mosaica estabeleceu o sábado como dia de descanso, e imolar um cordeiro é trabalho? Como é que fica isso? Ao examinar Números capítulo 28, dos versículos 9 e 10, encontramos a orientação para que os sacrifícios diários fossem entregues aos sábados. Logo, o cordeiro da Páscoa poderá ser imolado se o 14º dia de Nissan for sábado. Sétimo, aplicação de uma inferência evidente por si próprio em um texto. Uma passagem não pode ser tomada como uma declaração isolada, sem que seja analisada em seu contexto, que é o erro que muitas pessoas cometem. Um exemplo clássico está em Filipenses 4,13, que diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas posso o quê? Então a pessoa pega esse versículo e diz: eu posso tudo. Eu posso vencer, eu posso triunfar,
eu posso conquistar, eu posso ser feliz, eu posso tudo. Mas por que Paulo está dizendo que ele podia todas as coisas? Aí o que vem de antemão fazendo uma exegese do texto, e principalmente desse capítulo, Paulo, antes de chegar nessa expressão de dizer que podia todas as coisas daquele que o fortalecia, ele aprendeu a viver nas privações, nas necessidades, nas dificuldades. Então tem que analisar bem, né? É igual o princípio do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Então a pessoa acha que não vai faltar nada, que de tudo ela vai ter. Mas será que o Senhor realmente é o Senhor dessa pessoa? Será que se o Senhor é o pastor, essa pessoa é uma ovelha? Obediente, prestativa, dócil? Então tem que tomar muito cuidado com textos e versículos isolados antes de preparar algum tema, alguma mensagem, ou usar de viés como uma linha de ensino. Bom, temos aqui também em sétimo, a aplicação de uma inferência evidente por si próprio de um texto. Uma passagem não pode ser tomada como uma declaração isolada sem que seja analisada em seu contexto, como eu dizia. Exemplo, Êxodo 16, 29. A oração que ninguém saia da sua casa no sétimo dia, sendo aplicada em seu contexto, nos permite entender que está se referindo à colheita do maná, que havia sido concedida em dobro pelo Eterno no dia anterior. Então não pode levar isso daí na íntegra, dizendo, então agora ninguém mais vai sair de casa. O princípio é para que ninguém saia de casa para procurar e buscar o alimento, porque o maná ele já era produzido tanto na sexta como no sábado, que era o dia de descanso, e a pessoa não precisava procurar. Deus já cuidava por si só do pão de cada dia. É sabido que os métodos utilizados pelo mestre Hillel foram ampliados posteriormente, como também sua capacidade metódica de promover a interpretação literal. No entanto, sua contribuição negativa se deu através da mente de seus sucessores e seguidores, com a formulação dos sentidos místicos que tais métodos poderiam fornecer, dando origem à alegoria extrema. Página 32, a interpretação Pesher. O que era isso? Era particularidades das comunidades de Qumran, os pergaminhos escondidos de Qumran, que foram descobertos ao decorrer dos anos, que continham muitos contextos, muitos versículos, muitas referências de textos antigos, que a princípio seguiram os métodos da interpretação midrástica. No entanto, se identificam como um foco escatológico, desenvolvendo uma aplicação pessoal. Eles acreditavam que por meio de eleição faziam parte do plano escatológico de Deus e que as mensagens de cunho profético estavam se cumprindo sobre eles, sendo que todo o contexto estava sujeito à comunidade, expressões como abre aspas, esta e aquela, fecha aspas, indicando que tal fenômeno era cumprimento daquela antiga profecia. A interpretação alegórica consistirá de uma amplitude de ideias sobre a forma figuradas e generalizadas que estão inseridos no texto bíblico. Embora o método alegórico já fosse exercido nas escolas teológicas da época de Jesus sobre outros métodos, sua transição para os primeiros séculos da igreja cristã se dá por influência da filosofia grega, que impactou o mundo, tendo como nome primário Aristóbulo, aquele que implantou os fundamentos de tal interpretação. White cita a colaboração de Farrar em sua obra. Vamos lá? Página de número 33. A obra foi de grande importância para a história da interpretação. Ele é um dos precursores a quem Filo recorreu, ainda que sem identificar, e é o primeiro a enunciar duas teses que visavam alcançar a ampla aceitação e a produzir muitas conclusões falsas na esfera da exegese. A primeira delas é a declaração de que a filosofia grega é tomada de empréstimo do Antigo Testamento, em especial da lei mosaica. E a segunda afirma que todos os principais dogmas dos filósofos gregos, especialmente os de Aristóteles, grande filósofo grego, podem ser encontrados em Moisés e nos profetas pelos que usam o método correto de investigação. Isso daí está na referência do Pentecoste, página 49, de Apud Farrar, página 129. Tendo em vista os fundamentos e a importância de seu fundador, a interpretação alegórica teve a sua ascensão com Filo de Alexandria, que buscou unir a filosofia e a revelação bíblica. Resumindo aqui em tese, tudo aquilo que era aplicado
mediante alguns conceitos gregos e por grandes pensadores, por grandes filósofos, a maior referência e a origem desses textos que eles aplicavam nas escolas gregas, a base fundamentalista, todas vinham oriundas do próprio Velho Testamento, e não era uma surpresa em si. Então, já tinha um pano de fundo, uns bastidores, que os próprios filósofos procuravam ou buscavam de uma maneira direta ou indireta através dos escritos de Moisés no Velho Testamento. A escola messiânica. O mestre dos mestres trouxe em seus estudos um método único e coerente em conformidade com os rabinos anteriores que cooperaram com a disseminação dos estudos e ensinos sagrados. O estudo de Jesus Cristo, virando a página 34. Esse estudo uniforme, com um só perfil, com um só conceito, apresenta em sua interpretação veterotestamentária métodos de um modelo literal e não alegórico. Desta forma, seus discípulos empenharam-se, dedicaram em segui-lo irrepreensivelmente, analisando os textos sagrados com a mesma coerência e equilíbrio também. Todas as alusões, os comentários, foram feitas pelos discípulos ao Antigo Testamento dos Hebreus, contém um conjunto harmônico e informações histórico-cultural que dão veracidade à utilização do método literal. Vejamos a aplicação à questão feita por Girglestone. Qual é? Somos levados a concluir que havia um método uniforme, único, comumente comum, aceito por todos os escritores do Novo Testamento na interpretação e na aplicação das escrituras judaicas. É como se todos tivessem frequentado a mesma escola e estudado com um único professor. Teriam frequentado a escola rabínica? Será? Seria para com Gamaliel, ou Hillel, ou qualquer outro líder rabínico que estavam em dívida? Página 35. Todo conhecimento que se pode obter quanto ao método de ensino vigente na época nega claramente essa hipótese. O Senhor Jesus Cristo, nenhum outro, foram a fonte original do método, nesse sentido, como em vários outros. Ele tinha vindo como luz para o mundo. Está no livro Pentecoste, página 48, do escritor Apud Cleardestone, página 86. Bom, os discípulos de Jesus que utilizaram o método interpretativo para estudarem os escritos com a finalidade de transmitirem seus ensinamentos, apontando Cristo no antigo documento divino e formularam a sã doutrina aos primitivos cristãos, não absorvendo tais métodos nos centros de grande referência da época. Mas, aos pés de Jesus, eles encontraram, além das riquezas da parte humana e espiritual, uma construção interpretativa ortodoxa que os capacitou para prosseguirem como mestres e fundamentar os pilares da fé que sustentam a igreja no decurso da história. À medida que os discípulos cresceram e foram discipulados, ensinados por Cristo, eles fundamentaram os pilares da fé. Porque, imagine, né? Aprender com o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, e não com um homem qualquer, mas sim com o Criador do universo, com aquele que conhece o homem muito mais do que ele mesmo. Os pais da igreja, finalzinho da página 35, por que não dizer o último parágrafo? A interpretação bíblica sofreu sua maior alteração no período pós-apostólico, posterior aos apóstolos. Página 36, que compreende o século II até o século IV. Toda a estrutura do método literal que esteve presente na geração apostólica foi aplacado pela ascensão do método de interpretação alegórico, em uma época em que os debates teológicos afloravam em relação às doutrinas diversas. Logo se questionou o modelo de interpretação e sua eficácia nos estudos escritos do Antigo Testamento. Diante do embate, prevaleceu a concepção de uma análise mais profunda dos escritos, com a finalidade de alcançar um sentido oculto no texto ou até mesmo na letra. Nasce em decorrência dos fatos, a escola de Alexandria. Essa escola aí gerou grandes pensadores, né? E o grande receptáculo dos estudos da interpretação alegórica. Seus mestres desenvolveram diversos métodos nos anais da história. Filo de Alexandria, que ele é de 20 a.C. até 50 d.C., já mencionado, foi um dos fundadores do método alegórico, tendo como princípio universal de interpretação os ensinos gregos oriundos de Platão e Heráclito, que conceituavam que a verdade está oculta atrás da letra e da realidade visível. O mestre Augusto Nicodemos Lopes expõe uma demonstração interpretativa de Filo.
Vamos ver o que Augusto Nicodemos disse. A criação do jardim do Éden. Olha aí. Gênesis capítulo 2, versículos 8 ao 14. O rio Gion tem um significado, abre aspas, coragem, fecha aspas, e circunda a terra de Cush, que significa, abre aspas, humilhação, fecha aspas. O sentido alegórico é que a coragem dá sinal de bravura diante da covardia. Olha que aplicação, hein? Já o rio Tigre significa temperança, pois como um tigre resiste resolutamente ao desejo. Eufrates não se refere ao rio. O sentido alegórico é justiça. O rio Pison significa, abre aspas, mudança na boca, fecha aspas. E Avilá, abre aspas, tagarelá, fecha aspas, que Filho interpreta como que significando, abre aspas, insensatez, fecha aspas. Olha a alegoria aí, ó. A interpretação alegórica da passagem é que a insensatez é destruída pela, abre aspas, mudança na boca, fecha aspas, que é ao falar com prudência. Nicodemos, página 2. Outro mestre conceituado na escola de Alexandria foi Tito Flávio Clemente, o mais conhecido, abre aspas, Clemente de Alexandria, fecha aspas. Ele é de 100 a.C., até 215 d.C., discípulo de Pantenos. Defendeu abertamente a teoria de que as escrituras deveriam ser interpretadas alegoricamente, além de atribuir o caráter divino ao surgimento da filosofia. Ele considera sua compreensão acessível somente aos espirituais, sendo os tais verdadeiros discípulos. Página de número 38. O motivo de Deus se revelar de forma alegórica era de se revelar aos espirituais e ocultar-se aos incrédulos e desobedientes. Notemos um exemplo da sua interpretação ao texto de Gênesis 22:14, citado por Wickler, que diz assim: quando no terceiro dia Abraão chegou ao lugar que Deus lhe havia indicado, isso é indo para o Moriá, para sacrificar o seu filho Isaque, erguendo os olhos viu o lugar à distância. O primeiro dia é aquele constituído pela visão das coisas boas. O segundo é o melhor desejo da alma. O terceiro, a mente percebe coisas espirituais, sendo os olhos do entendimento abertos pelo Mestre que ressuscitou ao terceiro dia. Olha aí. Os 3 dias podem ser o mistério do selo do batismo, no qual cremos realmente em Deus. E por consequência a distância que ele percebe o lugar. Porque o reino de Deus é difícil atingir. O qual Platão chama de reino de ideias, havendo aprendido de Moisés que se tratava de um lugar que continha todas as coisas universalmente. Mas Abraão corretamente o vê à distância, em virtude de estar ele nos domínios da geração, e ele é imediatamente iniciado pelo anjo. Por esse motivo diz o apóstolo Paulo, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, mediante aquelas exclusivas aplicações puras e incorpóreas do intelecto de Wickler, página 44. O sucessor de Clemente foi o notável Orígenes, tempos aí de 185 até 254 depois de Cristo. Fica aí um devaneio, né? Autor de inúmeras obras que enriqueceram os acertos cristãos, estabeleceu algumas regras sistemáticas para a elaboração do método de interpretação alegórica. No entanto, utilizou a ideologia de Philo, em que as escrituras só podem ser realmente interpretadas por seres humanos de notável espiritualidade. Ele estabeleceu um trino modelo de revelação similar à composição do homem. Primeiro, carne e a carne. Segundo ele, a matéria, o corpo humano, exposto aos homens. Assim, é um método literal visível e evidente a todos. Isso é claro. A alma. A alma está relacionada ao aspecto moral, ou seja, a uma evolução na vida cristã capaz de promover algum discernimento. E espírito se refere à alegoria sendo alcançável somente pelos espirituais. Página 40. Um exemplo de sua análise interpretativa, Gênesis 24, 15 ao 17. Rebeca vai tirar água do poço e encontra os servos de Abraão. Significa que diariamente devemos ir aos pousos das Escrituras Sagradas para ali encontrarmos com Cristo, todos os dias. São dias que nós devemos cavar, buscar água, meditar, descer na olaria, para que possamos crescer como seres humanos, como servos de Deus em Cristo. A escola de Antioquia da Síria, diferente das mentes pensantes de Alexandria, que adotaram o método de interpretação alegórico para o estudo das Escrituras, houve uma escola de remanescentes da cidade de Antioquia da Síria que buscava uma interpretação fundamentada no contexto gramatical e histórico.
Seu fundador, reza a tradição, foi Luciano de Samosata. Ele vai do período de 240 até 312 depois de Cristo. Cristão fervoroso, profundo conhecedor de hebraico e grego. Atribui-se a ele a uniformização dos textos gregos de sua época, dando origem ao texto bizantino ou sírio, sendo esses textos bases literários da igreja cristã. A fundação da escola de Antioquia ocorreu em decorrência da proliferação dos ensinos do método alegórico de Alexandria, principalmente pelo mestre maior Orígenes, página 41. Entre seus representantes, os quais se destacaram Deodoro de Tarso, 390 d.C., ele utilizou o método literal para os estudos das escrituras e elaborou diversas obras que versavam sobre a importância do método dos escritos que infelizmente se perderam. Teodoro de Mopsuestia, 428 d.C., sua cooperação para o método literal incontestável, defensor assíduo da utilização das regras gramaticais históricas para a compreensão do texto. Farrar expõe: ele era uma voz, não um eco. Olha que mensagem! O que nós temos sido ou o que nós somos para essa geração? Uma voz ou um eco? Uma voz em meio a milhares de ecos que apenas repetiam mais vazios sons, porque o eco vive de repetição. A voz é a voz, íntegra, pura, genuína em sua essência. Ele rejeitou as teorias de Orígenes, mas aprendeu desde a importância indispensável da atenção aos pormenores linguísticos, especialmente ao comentar o Novo Testamento. Ele presta atenção cerrada em partículas, modos, preposições, terminologia em geral. Ele aponta a idiosincrasias do estilo de Paulo. É talvez o escritor mais antigo que dá atenção suficiente à questão hermenêutica, como exemplo em suas introduções às epístolas de Efésios e Colossenses. Virando a página. Seu mérito maior é a constante tentativa de estudar cada passagem como um todo, e não como um amontoado de textos desconexos. Ele primeiro considera a sequência de pensamento, depois examina a fraseologia, as orações independentes e, por fim, oferece uma exegese que muitas vezes é brilhantemente, profundamente sugestiva. Pentecoste de Abut Farrar, página 213. Em relação a algum modelo de interpretação dos mestres da Antioquia, Augusto Nicodemos disserta o que ele fala sobre isso. Teodoro de Mopsuestia é provavelmente o intérprete que seguiu mais rigidamente os princípios da interpretação da escola de Antioquia quando à abordagem cristológica do Antigo Testamento. Para ele, uma passagem do Antigo Testamento só pode ser considerada messiânica se for usada como tal no Novo Testamento. Meras alusões não são suficientes. Ele ia a fundo, mediante aos textos bíblicos. Assim, passagens como o sacrifício de Isaac, que nunca são referidas no Novo Testamento, como a Cristo, não são consideradas por ele, como messiânicas. Nicodemos, página 6, página 43. Toda a história de interpretação literal tem como centro a concentração a escola de Antioquia da Síria. Seus mestres perseveraram e preservaram os fundamentos que ampliaram as regras da interpretação literal. Sem dúvida alguma, o que possuímos hoje e consideramos como um método coerente de interpretação bíblica em resultado de perseverança intelectual dos mestres catequeses de Antioquia da Síria. Quem foram os pais latinos? Nas décadas futuras, o modelo de interpretação da escola de Antioquia continuara ecoando na mente dos grandes hermeneutas da história. Sendo assim, suas regras foram seguidas. Não obstante a aprovação do modelo, houve uma relevante contribuição na reformulação das regras, proveniente dos pais latinos, dos quais três queremos destacar. Tertuliano, que vai do período de 160 até 220 d.C., ele é oriundo da cidade colonizada por Roma. Cartago, atual Tunísia, formado em direito, exerceu atividade em Roma. Quando então converteu-se ao cristianismo, sua manutenção na igreja foi meteórica. Depois de 5 anos, aderiu ao movimento montanista. No entanto, se deu o desligamento da igreja oficial e não influenciaram em seus escritos. Página 44. Seus métodos repousavam sobre a perspectiva de que os textos sagrados devem ser interpretados de forma histórica e gramatical, uma vez que a alegoria procura sentidos além do literal e o seu relato da história, cada um com uma linha interpretativa acerca dos textos bíblicos. Jerônimo,
De 347 até 420 d.C., ele nasceu na cidade de Dalmácia, se converteu após ter uma visão que lhe imputava a responsabilidade de estudo das escrituras sagradas. Sua obediência ao chamado lhe concedeu o título de doutor da igreja. Após se aplicar incansavelmente aos estudos da língua original das escrituras sagradas e abandonar o método alegórico que seguia de Orígenes, ele pôde traduzir os escritos gregos para o latim, que recebeu o nome de Vulgata, mais conhecida Vulgata Latina. Agostinho de Hipona, 354 até 430 d.C., é o período de vida e de morte dele. Considerado um gênio em sua época, tinha formação filosófica no maniqueísmo e no platonismo. Após sua conversão, se aprimorou nos estudos da interpretação bíblica em uma abordagem filosófica e teológica. Como resultado, sua interpretação e suas regras se estabeleceu em uma espécie de dualismo, contendo regras alegóricas e literais. Primeiro, o que eram essas linguagens nas observações conotadas pelo Agostinho de Hipona? O intérprete deve possuir fé cristã autêntica. Se você vai interpretar a Bíblia, tem que ter uma fé genuína, pura. Não uma fé que está envolvente, incandescente, apurada hoje e amanhã já não tem mais fé. Segundo, ele deve se considerar o significado literal e histórico da Escritura. Saber isso. A Escritura tem mais que um significado, portanto o método alegórico é adequado. Quarto, há significado nos números bíblicos, tem que estar atento. O Antigo Testamento é documento cristão, porque Cristo está retratado nele do princípio ao fim. Sexto, compete ao expositor entender o que o autor pretendia dizer e não introduzir no texto o significado que ele, expositor, quer dizer. Que muitos acabam dizendo, segundo o meu ver, segundo o meu parecer, segundo o meu entendimento, segundo a minha crença, segundo a minha fé. Não, tem que respeitar os originais. O intérprete deve consultar o verdadeiro credo ortodoxo, a base, o fundamento. Um versículo deve ser estudado em seu contexto, não isoladamente, e não de forma isolada dos versículos que o cercam. Se o significado de um texto é obscuro, nada na passagem pode constituir-se matéria de fé ortodoxa. O Espírito Santo não toma o lugar do aprendizado necessário para se estender à Escritura Sagrada. Virando a página 46, o intérprete deve conhecer o hebraico, o grego, a geografia e outros assuntos. A passagem obscura deve dar preferência à passagem clara. O expositor deve levar em consideração que a revelação é progressiva, passo a passo, um dia após o outro, revelação após revelação. Embora Agostinho tenha cooperado de modo formal com suas pesquisas no campo da interpretação bíblica, na prática seus princípios que se inclinaram para o método literal foram de forma radical e abandonados, prevalecendo a alegoria excessiva em suas obras. Alguns mestres da teologia indicam como menos valiosos em todos os seus escritos seus comentários exegéticos. Uma das frases mais utilizadas por Agostinho, como justificativa para sua inclinação, que se tornou comum em nosso contexto para reprimir o interesse alheio de se aprimorar nos estudos das Escrituras abre aspas, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Fecha aspas, já ouviu essa frase? Sua intenção era dizer que o sentido literal da Bíblia mata, mas uma alegórica ou espiritual vivifica. Página 47, período medieval. A Idade Média foi marcada pela apatia dos clérigos em relação ao estudo das Escrituras. Não houve nenhuma evolução nos métodos já estabelecidos. Parece até os dias atuais, né? Parece que estamos vivendo a época medieval. A interpretação alegórica se ampliou e as regras de Agostinho predominaram. Desta feita, durante os 9 séculos, nenhuma manifestação de oposição proveniente dos mestres seguidores da interpretação literária aconteceu. Um dos motivos para tal situação, sem dúvida, se deu pela força da tradição da Igreja sobre os princípios da interpretação. Para termos uma ideia mais clara da situação, analisemos o esboço de Berkhoff. Durante a Idade Média, muitos, até mesmo do clero, viviam em profunda ignorância quanto à Bíblia Sagrada. E o que conheciam era apenas a tradução da Vulgata Latina e os escritos dos pais. A Bíblia era geralmente considerada apenas um livro cheio de mistérios, os quais só poderiam ser entendidos de uma maneira mística. Veja que decadência, através dos anos. Nesse período, o sentido quadrúplo da escritura literal, tropológico, alegórico e analógico eram geralmente aceito virando a página.
princípio que a interpretação da Bíblia tinha que se adaptar à tradição e à doutrina da igreja tornou-se estabelecido. Nenhum único princípio hermenêutico foi desenvolvido nessa época. E a exegese de mãos e pés atados pela tradição oral e pela autoridade da igreja, o clero, trouxe o povo ao período de ignorância, de escuridão do conhecimento e do entendimento. Na Idade Média, todas as possibilidades de desenvolvimento intelectual e espiritual relacionados ao estudo das Escrituras estagnaram-se diante da tradição da igreja atuante. Uma força considerável capaz de acomodar a capacidade interpretativa e especulativa do homem em Cristo, como menciona Kevin, abre aspas, a interpretação essencialmente se apoia não no texto, mas na identidade do leitor, fecha aspas. Abre aspas, não é o cânone, mas sim a comunidade que rege a experiência interpretativa do leitor, fecha aspas. A força dominante da tradição não deve ser superior à revelação inserida do texto bíblico. A mente do intérprete precisa ser sujeita à verdade absoluta. Período da Reforma. A Reforma resgatou da obscuridade o modelo coerente da interpretação bíblica, que sucumbiu diante da interpretação alegórica da Idade Média. Envolto ao movimento da Renascença, Erasmo de Roterdã e Johann Schlein, chamado também de, abre aspas, os dois olhos da Europa, fecha aspas, lançaram luz à necessidade dos intérpretes da Bíblia em estudar os contextos e textos originais que contribuíram com o acervo literário. Na época, Schlein elaborou a gramática hebraica no Novo Testamento grego, com materiais de qualidade indiscutível e a consciência dos estudiosos bíblicos renomados. O método alegórico, de forma paulatina, foi sendo abandonado e se estabeleceu a premissa de que as Escrituras tinham apenas um sentido. Outra conduta importante dos reformadores foi a promoção da autoridade bíblica sobre qualquer ideologia, mesmo tendo sua origem no clero contrário aos preceitos, como descreve Berkhoff. Página de número 50. Em oposição à infalibilidade da igreja, colocaram a infalibilidade da palavra. Sua oposição é perfeitamente evidenciada na declaração de que a igreja não determina que as escrituras ensinam, mas as escrituras o que a igreja deve ensinar, Berkhoff, página 22. Outro grande nome da reforma foi o alemão Martinho Lutero, esse de 1483 a 1546 d.C., que após sua carreira ministerial fracassada como monge agostiniano, se transformou em voz intensa do protestantismo. Sua posição em relação às escrituras sagradas estão em pauta até os dias de hoje. Primeiro, uma interpretação adequada das escrituras deve proceder de uma compreensão literal do texto. Segundo, o intérprete, que somos nós, deve considerar em sua exegese as condições históricas, a gramática e o contexto. Terceiro, existe uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Quarto, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento apontam para Cristo. A obra literária mais importante de Lutero foi a tradução da Bíblia para a língua alemã. Felipe de Melanchthon, ele vem de 1497 a 1560. Discípulo de Lutero, se aprimorou no estudo do grego e hebraico. Em seu legado literário encontramos uma obra exegética onde dois princípios se destacam. Primeiro, as escrituras devem ser entendidas gramaticalmente, antes de serem atendidas e entendidas teologicamente. As escrituras têm apenas um sentido claro e simples. Já João Calvino, de 1509 a 1564, é considerado o maior exegeta de sua época. Uniu os princípios de Lutero, salva a ideia de que Cristo deveria ser encontrado em todas as partes das escrituras. Sua posição em relação ao método alegórico era extrema. Dizia que era uma artimanha de Satanás para ocultar o sentido real da escritura. Além de defender a sentença de que, abre aspas, a escritura interpreta a escritura, fecha aspas, ele enfatizou a importância do estudo contextual, gramatical das passagens paralelas, em lugar de trazer para o texto o significado do próprio intérprete. Sobre Calvino e suas obras, White cita, página de número 52. Calvino afirma sua posição muito claramente no comentário a Gálatas. Ele descreve, abre aspas, saibamos, portanto, que o verdadeiro sentido das Escrituras é o sentido natural e evidente. Abracemo-lo e permanecemos nele resolutamente, fecha aspas.
No prefácio de Romanos, Calvino diz, abre aspas, a primeira ocupação de um intérprete é permitir que seu autor diga o que quer dizer, em vez de atribuir ao autor o que pensa no que deve dizer, fecha aspas, Pentecoste, página 57. Os métodos estabelecidos pelos reformadores remontam às normas de interpretação patrísticas, que por sua vez precedem dos ensinos do Mestre Jesus, seguido pelos seus ensinos, dos seus discípulos. E esses princípios formam os fundamentos da interpretação ortodoxa em exercícios nos dias odiernos. Período pós-reforma, a hermenêutica moderna. O período pós-reforma é apresentado por dois fenômenos realizados e relacionados à interpretação bíblica. Página 53. O primeiro, abre aspas, pietismo, fecha aspas, tem como principal mentor Philipp Jacob Spener. Seu período é de 1635 a 1705. Além de ser conhecido como erudita linguista e exegeta, ele buscou aplicar seu conhecimento das escrituras na prática como projetos assistenciais e a organização do trabalho missionário. O movimento pietista foi marcado pelo desejo coletivo dos seus adeptos em conhecer a vontade de Deus através de sua palavra. Utilizava o método de interpretação histórico-gramatical. No entanto, como nota negativa, alguns pietistas abandonaram a reforma clássica de interpretação e se voltaram para a ideia da necessidade de uma, abre aspas, luz interior, fecha aspas, ou, abre aspas, unção do santo, fecha aspas, para compreender a revelação. Em decorrência do ato, muitas interpretações contraditórias que feriam o interesse do autor foram expostas como vontade de Deus. Outro movimento foi o racionalismo, posição filosófica que influenciou nos princípios da sã hermenêutica. Uma das máximas da igreja foi revogada, qual, abre aspas, considerar a fé superior à revelação, fecha aspas, era algo inválido. Adotou-se como princípio máximo da ideia de que a razão, e não a, página 44, revelação, devia orientar nosso pensamento e ações. No campo da hermenêutica moderna, temos o movimento liberalista, que obteve influência do racionalismo filosófico. A imposição da razão como método de averiguação da Bíblia levou alguns estudiosos a dizer, abre aspas, várias partes das Escrituras possuem conteúdo duvidoso, principalmente os eventos históricos, fecha aspas. Outros estudiosos foram ao extremo e negaram completamente o caráter divino da inspiração. O cristianismo ortodoxo, tradicional, apresenta uma linha de pensamento coerente e resistente. Podemos resumir em todos os princípios que permearam a história da interpretação na visão do método literal. A sentença correta para a definição dos estudiosos da Bíblia ortodoxa é: a tarefa do intérprete compreender mais plenamente o significado intencional do primitivo autor. Para tal objetivo se deve aplicar aos estudos da história, da cultura, da língua e da compreensão teológica que cerca os leitores primários. Página 55, do capítulo 5, métodos de interpretação. A interpretação ortodoxa. Diante das considerações técnicas e históricas já expostas em tela, necessitamos encontrar uma forma coerente para fixarmos uma linha sistemática de interpretação com o objetivo de alcançarmos uma melhor compreensão do texto bíblico. Sendo a hermenêutica a ciência, a arte da interpretação bíblica, temos como foco interpretá-la. Tal objetivo requer uma análise dos textos bíblicos, aplicando-se às eventuais regras concernentes ao método de interpretação literal. No tocante ao entendimento subjetivo, se faz necessária a confirmação de algumas virtudes pessoais, convicção da inspiração plenária das Escrituras, como menciona Berkhoff. Última página, a Bíblia é divinamente inspirada. Esse é o grande princípio que controla a hermenêutica sagrada. Ele não pode ser ignorado impunemente. Qualquer teoria de interpretação que o desconsidere é fundamentalmente deficiente, não pode ser útil para o nosso entendimento da Bíblia como palavra de Deus. Berkhoff, página 33. Outro fator predominante para o avanço dos estudos das Escrituras Sagradas é a fé autêntica do intérprete. Somente com esta virtude é possível o convencimento racional no momento da análise, pois muitas respostas alcançadas no texto sagrado por intermédio de uma metodologia correta não satisfazem os anseios construídos pela tradição ou pelas concepções pessoais. A desconstrução de crenças, teorias e valores morais subjetivos, falaciosos, nem sempre decorre de forma tranquila. Somente a fé pura em Cristo e em Jesus poderá sustentar o intérprete nesse período de transição.
O intérprete histórico-cultural. A interpretação ou análise histórico-cultural tem como objetivo conhecer o ambiente histórico e cultural do autor e seus primitivos leitores. Ao ignorarmos os fatos históricos e culturais do texto bíblico, estamos nos distanciando da oportunidade de obtermos um conhecimento da realidade. Analisemos os exemplos a seguir de Gálatas 5,12. Tomar a terra e mutilar-se o que vos incita à rebeldia. Uma leitura comum revela um sentimento de ódio na expressão, e considerando que os mestres a quem Paulo se refere são os discípulos de Jesus. Nós vamos ficando por aqui, terminando mais uma aula, segunda aula de hermenêutica, ou da hermenêutica, essa disciplina tão essencial às nossas vidas. Que Deus abençoe a todos.